Salve turma, vamos conversar um pouquinho sobre certificado de depósito interfinanceiro ou interbancário CDI, mas antes eu quero só fazer algumas atualizações para você e do porquê o estudo do CDI é importante. Então a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: as instituições financeiras são iguaizinhas às pessoas. As instituições financeiras também têm seus compromissos financeiros e também precisam de dinheiro para honrar esses compromissos financeiros. Então vamos pensar aqui em duas instituições financeiras, a instituição financeira A e a instituição financeira B. Essas instituições financeiras precisam honrar seus compromissos de curtíssimo prazo, então ela tem as suas obrigações e essas obrigações são de curto prazo. E quando a gente fala de curtíssimo prazo, é geralmente operação de um dia. Então, às vezes, ele precisa de dinheiro na tesouraria para fazer o pagamento de algum fornecedor ou de alguns clientes, algumas obrigações com o governo, alguns credores, etc. E muitas vezes, no final daquele dia, não entrou dinheiro suficiente para ele fechar o caixa dele. O que ele faz? Ele vai lá no mercado financeiro e fala: instituição B, empresta dinheiro para mim? A instituição B fala: sim, eu empresto. Então a instituição B vai lá e empresta o dinheiro para ele. Ao final do dia, a instituição A devolve o dinheiro para a instituição B, ou no dia seguinte. E essa operação, ela é muito, esse dinheiro, esse hot money, esse dinheiro de curtíssimo prazo, é um dinheiro que é feito dentro do ambiente do Banco Central do Brasil, pela supervisão. Na verdade, assim, não é que é dentro do sistema do Banco Central do Brasil. Ele acontece no Sistema Financeiro Nacional, ele tem todo o acompanhamento do Banco Central do Brasil, mas ele não tem incidência de imposto de renda. E, bom, ele não tem incidência de imposto de renda e usa como benchmark principal, ou seja, como referência, a taxa livre de risco do governo brasileiro, a taxa risk-free. E a gente sabe que a taxa risk-free do governo brasileiro é a taxa Selic. Nesse caso, ele usa a Selic over, que é a Selic de um dia de operação, a Selic diária. Por isso que é Selic over e não a Selic meta. Então ele fica muito próximo dessa taxa da Selic durante um dia. E essa operação entre um banco e outro banco recebe uma denominação. Ele é um contrato de curto prazo, chamado de CDI, ou seja, certificado quer dizer contrato, de depósito, porque está acontecendo entre uma instituição financeira e outra, e interfinanceiro, e também é reconhecido de maneira correta como interbancário ou interbancário. Quer dizer, entre instituições financeiras, mais comumente entre bancos. Então, em operação de um dia. Para que acontece isso, então? Geralmente para acertar a tesouraria do banco, operação de curtíssimo prazo, relação com fornecedores, com credores, etc. Em outras palavras, é eu passar dinheiro de um agente chamado de superavitário, do mesmo jeito que você encontra entre pessoas físicas. Espera aí que fechou aqui a minha apresentação. Entre superavitário e deficitário, ok? Então, entre agente superavitário e agente deficitário. Então, acontece da mesma forma que acontece dentro do mercado financeiro normal, quando nós pegamos um dinheiro de empréstimo entre uma pessoa física e um banco, por exemplo. Bom, acabou fechando aqui onde eu estava te mostrando, mas de maneira geral é isso. Então, essa é a diferença entre um banco emprestar dinheiro para o outro, e isso acontece a partir do CDI. Bom, então isso daqui é o CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro ou Interbancário. O que nós precisamos saber disso daí? É que os bancos também ganham dinheiro com essas operações. E eles fazem isso, muitas vezes, sem usar o próprio dinheiro dele, usando o dinheiro do mercado. Como assim? Bom, como esse CDI acaba sendo uma referência com uma taxa, e essa taxa é muito próxima da taxa Selic over, a taxa Selic diária, o banco fala: cara, eu tenho condições de pegar essa taxa aqui e de replicar essa taxa como se fosse um benchmark. Esse benchmark, que o banco vai chamar de indexador, né? Então benchmark é como se fosse uma referência, o banco vai transformar isso num indexador,
quer dizer, uma taxa de referência para fundos. Então, da mesma forma que ele pega dinheiro emprestado com outro banco, ele pode tornar isso daqui um investimento para as pessoas que têm dinheiro e queiram investir no banco. E ele fala que o investimento vai ser atrelado, vai ser indexado a essa mesma taxa, a taxa do CDI. E isso é uma grande vantagem para o banco. Por quê? Porque vamos pensar de novo aqui na instituição financeira. Vamos pegar aqui de novo um banco. Agora vamos falar de bancos em relação a pessoas. Vamos pegar aqui as pessoas físicas ou pessoas jurídicas que tenham capitais diferentes para investir. Um que tem mais, outro tem menos, outro tem mais ou menos. E pessoas que não têm esse capital para poder fazer o investimento. Então, pessoas que têm mais, que têm menos, que têm muito menos dinheiro devendo. Então, aqui nós temos os agentes chamados de superavitários. Então, superavitários. E aqui nós temos do outro lado os agentes chamados de deficitários. Quer dizer, esses caras da esquerda têm dinheiro sobrando e os caras da direita não. E os caras da direita não têm dinheiro sobrando. O valor deles é negativo. O que acontece? Bom, esses caras aqui precisam de dinheiro, os deficitários, eles precisam de dinheiro. O banco vai emprestar esse dinheiro mediante o crédito. E esse crédito vai vir de algum lugar. O banco não vai colocar a mão no seu próprio dinheiro. Ele não vai tirar o dinheiro do bolso. Ele vai pegar o dinheiro emprestado do mercado, mediante o que ele chama de investimento. Então, as pessoas chamadas de agente superavitário vão investir o seu dinheiro. Quer dizer, eles vão passar o dinheiro para o banco vai trabalhar esse dinheiro mediante crédito e esse crédito vai para as pessoas. As pessoas depois vão ter que devolver esse dinheiro. A devolução do crédito, então a devolução do crédito, sempre é feito a partir do conceito financeiro do montante, que é capital mais juros. Capital é o principal, aquilo que a pessoa recebeu de crédito do banco, principal, aquilo que ela pegou de dinheiro emprestado. E o juro é o a mais, é aquilo que a pessoa, acho que tem crase aqui, então é o a mais, enfim, é aquilo que a pessoa pegou de dinheiro e tem que devolver a mais para remunerar tanto o banco quanto a pessoa que investiu. Então, nesse juro, nós temos duas remunerações distintas: a remuneração do banco e a remuneração do investidor. Às vezes o investidor é o próprio banco, mas raramente o banco vai tomar uma postura de pegar o seu dinheiro e deixar ele para emprestar para as outras pessoas com uma taxa de risco muito alta. Lá na frente, você dá uma olhada daqui a alguns encontros no mercado de securitização. E aí você vai ver que os bancos ganham dinheiro a partir do dinheiro do mercado. Ele pulveriza o risco entre toda a cadeia. Bom, então quando o deficitário, quanto a pessoa que pegou dinheiro emprestado vai devolver para o banco, uma parte do dinheiro vai ficar com o banco e outra parte do dinheiro vai ser devolvida para o investidor. Então, o banco vai devolver o dinheiro para o investidor. Então, aqui ele vai falar que é o resgate do investimento. E nesse resgate do investimento, ele também trabalha com a lógica de montante, que é capital mais juros. Só que aqui o capital vai ser o valor investido, aquilo que o investidor investiu, e o juro vai ser a remuneração, aquilo que ele ganhou a mais. Mas lógico que você vai perceber que esse valor aqui é muito menor do que esse valor que vai ser pago aqui. Quer dizer que o valor do investimento sempre é menor do que o valor do crédito que o banco concedeu. O crédito vai ser remunerado a uma taxa de mercado. Se você olhar no site da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, você vai ver quanto é o crédito hoje cobrado no Brasil. E você vai ver que no cheque especial nós temos mais ou menos 300% ao ano de valor de empréstimo. E você sabe que quando a gente paga o investidor, vai ser uma taxa também de mercado, mas vai ser uma taxa mais baixa. E vai ser uma taxa de aproximadamente mais ou menos 3,75% ao ano. Quer dizer que você paga 100 vezes mais quando você está devendo dinheiro do que quando você está recebendo como investidor. E essa taxa que o banco vai usar, adivinha qual vai ser? A taxa do CDI. Por quê? Porque ele consegue esse dinheiro emprestado facilmente com outro banco. Ou, na pior das hipóteses, ele investe na taxa Selic do governo federal, Selic,
e ganha a mesma coisa. Então o banco não sofre risco quase nenhum. E é por isso que você vai ver que anualmente o Bradesco, você vai ver que anualmente o Itaú, você vai ver que anualmente o Santander, são bancos que registram lucros muito altos, principalmente aqui na operação brasileira. O Santander, por exemplo, durante muitos anos ele ficou quebrado na Espanha, que é o seu país de origem. Mas ele consegue no Brasil trabalhar com spread extremamente elevado. O spread é a diferença entre esse valor de empréstimo e esse valor que ele paga ao investidor. Quanto maior é o spread, quer dizer que é maior a diferença. É o que está acontecendo aqui. Ele recebe 300% ao ano e paga 3% ao ano. Então ele recebe 100 vezes mais em termos percentuais do que ele paga para o investidor. Bom, agora você sabe que isso daqui então é uma referência para o investimento. E esse investimento é o investimento de renda fixa que os bancos pagam para os investidores. Então eles fazem fundos, eles fazem CDBs, Certificado de Depósito Bancário, eles fazem diversos produtos financeiros que têm como benchmark o CDI. E CDI, então, como uma taxa baixa que ele vai passar para o cliente. Ok? Bom, então o que tem de interessante aqui para falar mais sobre o CDI? São títulos, contratos de empréstimo, como nós já vimos entre instituições financeiras. São exclusivos dessas instituições financeiras. Tem como função transferir recursos de uma instituição para outra, a maioria de um dia, que a gente chama aqui de hot money, o dinheiro quente, o dinheiro de curtíssimo prazo. Em outras palavras, quem tem sobrando, o chamado agente superavitário, empresta para quem não tem, o agente chamado de deficitário. As operações acontecem fora do Banco Central, mas o Banco Central faz todo o monitoramento dessas operações, apesar do Banco Central não ter o controle do que é feito, não acontece na tesouraria do Banco Central, portanto não tem imposto de renda, e as transações são feitas por meio eletrônico a partir da CETIP, que é a Central de Custódia e Liquidação de Títulos, que hoje está integrada à B3, a Bolsa de São Paulo. A CETIP é fiscalizada pelo Banco Central, tá vendo? Então o Banco Central fica sabendo de tudo o que acontece, e pela Comissão de Valores Mobiliários, que integra o Ministério da Fazenda, né? O antigo Ministério da Fazenda, hoje chamado de Ministério da Economia, um superministério. Bom, as taxas do CDI over de um dia servem como benchmark, são os parâmetros, né, por esse curtíssimo prazo, o hot money, e você acrescenta algum spread, mais o PIS, mais o imposto sobre operações financeiras. A taxa média diária serve de rentabilidade, serve de parâmetro de rentabilidade para CDB, fundo DI, para swap, principalmente swap cambial entre os bancos, a bolsa de mercadorias e futuros e ajuste do DI futuro. Aliás, depois você dá uma olhada nos encontros mais lá para frente, eu vou conversar com você sobre DI futuro, e num dos encontros, se eu não me engano, lá no 18º encontro, 17º ou 18º, nós vamos fazer uma análise do DI futuro, para você ver como isso pode ajudar a gente a prever crises no mercado financeiro. É bem interessante. Lembrando que a Selic, que é a referência para que aconteça o CDI, então é referência para CDI, ela é a mesma coisa, só que ela trabalha no ambiente de liquidação e custódia do governo federal. Então aqui é governo. Em outras palavras, quando eu falar de Selic, eu estou falando de ambiente público. Quando eu falar de CDI, eu estou falando de ambiente privado. A Selic acontece no sistema com o mesmo nome, no ambiente chamado Selic. O CDI acontece no ambiente chamado de CETIP, que está dentro hoje da B3, ok? Então, é um sistema que negocia títulos públicos federais de empréstimo entre o governo e instituições financeiras, e tem como função captar recursos para o governo. Então, o governo não vive só de impostos, ele vive também de títulos públicos federais. Quando nós falamos do Tesouro Direto, por exemplo, o Tesouro Direto ele é uma modalidade de compra de títulos públicos onde a principal remuneração é a da taxa Selic, ok? Bom, as taxas Selic over, quando eu falar over, eu estou falando de diário. E quando eu falar de, diária em um dia, né, e as médias das operações diárias entre vários Selics over, servem como parâmetro para a composição do CDI por conta do menor risco do governo. Todo mundo desce a linha no governo, mas o governo brasileiro, fora o que aconteceu na época do governo do presidente Sarney,
em 1988, o Brasil nunca mais deu calote na dívida pública brasileira. Aliás, depois entrou um cara chamado Pedro Malan. O Pedro Malan, eu não lembro se era com N ou com M, mas enfim, ele foi ministro da Fazenda do Fernando Henrique Cardoso e ele estruturou toda a dívida pública brasileira. Nós não devemos mais nada de importante fora do Brasil. Então o Brasil hoje, muito pelo contrário, o Brasil hoje é um credor, ele empresta dinheiro para o Fundo Monetário Internacional. E representa a taxa básica de juros da economia também. Quando a gente fala de reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, Copom, nós estamos falando de um comitê que se reúne para falar da taxa Selic. Só que é a taxa Selic meta, não é a taxa Selic over. Qual que é a diferença então? Selic meta é aquela definida pelo Comitê de Política Monetária. É a meta que o Banco Central vai ter que perseguir com a ajuda do Tesouro Nacional. A taxa Selic over é a taxa da operação de um dia. Então, entre compras e vendas de títulos públicos, qual que é a taxa daquele dia? E a média diária é a média das taxas Selic over de um dia, over do outro e assim por diante. A diferença então entre CDI e Selic. O empréstimo pela taxa DI média anual foi mais caro do que pela Selic média nos últimos 30 anos. E o empréstimo pela taxa Selic over, ou seja, do dia, é mais caro do que a DI over nos últimos 30 anos. Mas é uma diferença muito pequenininha. Nós fizemos um estudo ano passado, ou ano retrasado, agora já não lembro, dos 30 anos anteriores, sobre a diferença de CDI e Selic. E nós percebemos aqui, foi até um TCC de um aluno que eu orientei, que a diferença não chegou nem a 0,05% no final de toda essa série histórica. Os dados ficam disponíveis lá no Sistema Gerador de Série Histórica do Banco Central do Brasil. Você pode dar uma olhada lá porque vale a pena você conferir. Beleza? Essa aí, moçada. Obrigado, um abraço e até a próxima.